Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 8 de novembro de 2025. São 11 horas da manhã, horário de Brasília, no Brasil. E em Portugal são 2 horas da tarde, em Lisboa, horário de Portugal. Pokrovsk está repleta de corpos e russos enviam sistemas de defesa aérea para a península da Crimeia. Eu quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários. Eu conto com vocês. É muito importante a participação de vocês. A zona cinzenta está repleta de corpos em Pokrovsk. Existem áreas na cidade de Pokrovsk por causa dos infiltrados que ainda se encontram e a Rússia está tentando infiltrar mais. É um número razoavelmente grande e ela está repleta de corpos russos. Há baixas ucranianas também, mas bem menores. E, segundo as informações também, os ucranianos acreditam que deva ter aproximadamente já os 170 mil homens russos que estão na região para tomar Pokrovsk. Então eles dizem, inclusive, que 12 mil soldados russos estão atacando a cidade de Pokrovsk todos os dias, sempre 12 mil. Eles têm as baixas, eles perdem, né? E eles já têm aqueles lá, vão completando, no dia seguinte é praticamente sessão corrida, não para. Deu meia-noite e logo começa outro ataque, outra sessão, né? É até duro de falar assim, isso não é uma sessão de cinema, mas não para, é 24 horas. Isso dá um cansaço muito grande para quem está no teatro de operações. Não dá nem para fazer rotação, entrar uma tropa naquela trincheira onde tem um número de soldados para substituir e deixar os caras dormir. Não dá. Então a situação está muito tensa, muito complicada e muito violenta. Então eles atacam dessa maneira. Tem um especialista militar chamado Dmytro Smailo, que ele é diretor executivo do Centro Ucraniano para Segurança e Cooperação. Ele informou na TV Expresso que, ao contrário que como eles lutavam antes, os russos agora estão avançando mais diretamente por causa do número muito grande de soldados. Eles conseguem passar pelos bombardeiros na zona da morte, pelos bombardeios, né? Não bombardeiros, desculpa, pelos bombardeiros, e em uma grande massa de carne viva. E eles estão conseguindo, os primeiros vão caindo, mas os que vêm atrás, enquanto os armamentos ucranianos são reabastecidos de munição, muitos passam. Então, estão vindo e eles estão tentando se consolidar nos arredores do sudoeste da cidade de Pokrovsk. E aí, dali aos combates com a infantaria ucraniana, que também está fazendo uma tática de penetrar nas posições ofensivas russas, não apenas ali nessa região do sudoeste, mas mais nas linhas da Rússia propriamente dita, ou seja, aquela região, praticamente toda ela está virando uma zona cinzenta, porque você vê russos na periferia de Pokrovsk e você vê russos também combatendo ucranianos e vice-versa, na frente das linhas ucranianas, onde os ucranianos estão se infiltrando e tentando já sabotar a logística deles e tentando eliminá-los antes que eles saiam. Então, na realidade, naquela região ficou uma confusão. E a Ucrânia está mandando mais reforços para a região ali, para a cidade de Pokrovsk, para justamente não ter problemas. Apesar de já ter ali tropas da diretoria de especiais, da diretoria principal de inteligência, do RUR, né, e soldados de tropas de assalto também, recém-chegados, e deve chegar mais soldados que a Ucrânia está trazendo. Só não se sabe o número de tropas que estão vindo. Então eu diria para vocês o seguinte, minha opinião, Pokrovsk está tensa, mas ainda falta muito para resolver. Então eles têm avançado e têm morrido bastante, não estão ocupando nenhuma posição fixa dentro da cidade, porque assim que eles são descobertos onde eles estão, a missão deles é se infiltrar, se esconder em alguma casa, em alguns escombros, seja em porão, em qualquer lugar, e ficar esperando que venham mais russos. Quando eles tiverem no mínimo um pelotão, em torno de 40 homens, aí eles saem para fazer as sabotagens e enfrentar o exército ucraniano. E o exército ucraniano, então, está atento para atacá-los antes que formem esses grupos. Mas muitos chegaram a ser formados, mas a Ucrânia tem uma maioria ali que está eliminando eles. Então,
Pokrovsk, eu diria para vocês o seguinte, está como uma zona cinzenta, combates intensos, onde os russos, inclusive, eles estão procurando dentro de Pokrovsk para achar os operadores de drones da Ucrânia. Eles estão com essa missão também. E a Ucrânia está tentando limpar os prédios onde eles entram, vão se esconder, e também empurrar fisicamente para outras posições. Eles recuam. Quando a Ucrânia às vezes está começando o cerco, eles se mandam para não ficar no cerco, senão eles sabem que todos vão morrer. E essa zona cinzenta, então, tem tropas russas, ela não está só na cidade de Pokrovsk, ela está fora, além da periferia. Quando eu falo toda a cidade de Pokrovsk, eles estão na periferia por enquanto, mas existe o risco deles avançarem, se começar a chegar muito mais, a Ucrânia deixar passar, vai chegar muito mais soldados e eles vão conseguir avançar para o restante das cidades. Então, combates muito intensos e também eu digo o seguinte, o problema não está resolvido e a defesa também de Pokrovsk ainda não está concluída, ou seja, os russos estão ali na porta da casa, querendo entrar à porta sem pedir licença e entrar atirando. E os ucranianos continuam resistindo, infligindo inúmeras baixas a eles e muitos corpos, vocês podem ver a capa desse vídeo, tem... Não, esse vídeo não, o próximo vídeo, eu tenho o primeiro vídeo, né? Tem muitos corpos pelo chão. E esses corpos justamente estão pelo chão porque esses corpos, essa foto, eles foram abatidos ali na região. São corpos de russos com soldados ucranianos avançando contra as posições. É a capa do primeiro vídeo que desculpe. Os russos, enquanto isso, estão na Crimeia implantando urgentemente sistemas de defesa aérea em larga escala. Estão levando principalmente sistemas Pantsir S-1 e já foram identificados eles transitando com caminhões dentro da península da Crimeia, dirigindo-se inclusive para a região da ponte de Kerch, que eles consideram muito sensível. A Rússia perdeu ali na ponte de Kerch muita defesa aérea que foi bombardeada por drones e mísseis Flamingo e o Peklo, ucranianos, e eles acabaram sendo destruídos. Então eles foram vistos ontem mísseis Pantsir S-1 na rodovia entre Kerch, porque além que a ponte se chama Kerch, mas ali na proximidade tem também uma localidade chamada Kerch, que é justamente próximo à ponte. E Simferópol, ou seja, o comboio saiu de Simferópol, ele deve ter vindo via marítima, né? Via navio de carga, e estava indo Pantsir S-1 na direção de Kerch, que eu acredito, pela direção, que é justamente para ajudar a defesa da ponte. E os russos estão transferindo isso com urgência a fim de proteger instalações militares na Crimeia de futuros ataques ucranianos. É óbvio, né? Como regra, esses sistemas são transferidos da Rússia para a Crimeia para substituir os que foram destruídos. E o Pantsir 1 é um sistema russo de mísseis antiaéreos e autopropulsados de curto alcance, ou seja, não é para longa distância. Ele tem também um canhão, além de mísseis, né? Ele tem um canhão de 30 milímetros. Então, circulam especulações, inclusive, que os russos estão desconfiados que a Ucrânia estava preparando uma retomada da Crimeia. E a Crimeia é um local potencial que a Ucrânia, inclusive, tem condições, segundo, inclusive, um analista militar britânico, um coronel reformado, aposentado do exército britânico, chamado Hamish de Bretton-Gordon, ele também tinha essa análise que a Ucrânia está se preparando. Não sei como ele tinha essa informação, estou repetindo a informação dele. Então, o coronel Hamish está convencido de que a Ucrânia tem potencial para libertar a Crimeia, toda a península da Crimeia, mas muitos fatores precisam convergir para que isso aconteça. E os russos devem ter notado, ou a inteligência deles deve ter pescado isso, então eles estão mandando de volta, melhor, mandando de volta não, porque os de lá foram destruídos, novos sistemas que eles estão tirando de algum lugar para colocar ali na região da Crimeia. E as forças ucranianas já eliminaram diversas zonas de radar importantes na Crimeia, permitindo com que as tropas ucranianas, se entrassem, eles teriam mais facilidade de agir. É possível que o exército russo
ele está também ali muito desgastado. Portanto, agora é o momento oportuno para começar os preparativos, manobrar e atacar. E eu acho que se a Ucrânia conseguir concentrar força suficiente na Crimeia, isso seria viável, na meu ver. Mas acho que antes dela resolver Pokrovsk, né, ela não pode se preocupar em invadir a Crimeia, não pode desgastar forças. As forças que estão chegando, novas, e que eles já mandaram para lá também, são forças que fazem falta se tiver que atacar a Crimeia. Eu acho que eram forças que estavam, inclusive sendo preparadas para isso. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, eu conto com vocês para inscreverem-se no canal. Aqui vocês viram a verdade. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Divulguem, recomendem o vídeo. Muito obrigado. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a Ucrânia. E vamos em frente, que a guerra termine logo.